Talvez o maior equívoco sobre recomeçar seja acreditar que ele acontece quando tudo está resolvido, quando a dor passou e a certeza chegou. Mas a verdade é que quase todo recomeço nasce no meio do caos. Naquele instante silencioso em que algo dentro de você percebe que continuar do mesmo jeito dói mais do que mudar. E é aí que uma pergunta surge, simples e profunda ao mesmo tempo. E se este não for o fim, mas o ponto exato em que algo novo começa a se formar? Por que resistimos tanto ao recomeço, se a própria vida é feita de ciclos que se fecham e se abrem o tempo todo? Talvez porque recomeçar nos obriga a encarar o que sentimos, a reconhecer perdas, frustrações e expectativas que não se cumpriram, e isso toca diretamente na forma como nos vemos e como acreditamos que o mundo deveria funcionar. Quando algo termina, não é apenas uma situação que acaba, é uma versão de nós mesmos que deixa de existir, e isso gera medo, confusão e muitas vezes culpa, como se mudar fosse uma prova de fracasso, quando na verdade pode ser um sinal de maturidade. Observe quantas vezes você já se perguntou para que continuar insistindo em algo que claramente já não te representa. E mesmo assim permaneceu ali por hábito, por medo do julgamento ou pela sensação de que já investiu tempo demais para desistir. Esse padrão se repete em relacionamentos, trabalhos, projetos pessoais e até na maneira como pensamos sobre nós mesmos. E a consequência disso é um cansaço emocional profundo, uma sensação de estar vivendo no automático, desconectado da própria essência. Recomeçar, nesse sentido, não é fugir, é assumir responsabilidade pela própria vida, é reconhecer como você se sente, como reage diante das dificuldades, como interpreta o mundo e como essas interpretações moldam suas escolhas diárias. Imagine sua mente como uma casa antiga, cheia de móveis que já não servem mais, mas que você mantém por apego. Refletir é abrir cada cômodo, perceber o que pesa, o que limita sua movimentação e o que já não faz sentido carregar. Quando você entende seus sentimentos, percebe que muitas reações não são fraqueza, mas sinais, alertas internos pedindo mudança, pedindo alinhamento entre o que você vive e o que você é. Pense em quantas pessoas só despertaram para si mesmas depois de uma perda, uma crise ou um grande desafio, não porque desejavam sofrer, mas porque o desconforto quebrou a ilusão de controle e abriu espaço para uma nova visão. Há histórias de quem perdeu tudo financeiramente e descobriu um propósito que nunca teria encontrado no conforto, de quem saiu de um relacionamento tóxico e aprendeu a se respeitar pela primeira vez, de quem enfrentou o próprio medo e percebeu que coragem não é ausência de temor, mas decisão de seguir apesar dele. O contraste é claro. Continuar no conhecido traz uma falsa segurança, enquanto recomeçar exige coragem, mas oferece crescimento, clareza e bem-estar emocional. O mundo de hoje, acelerado e exigente, tende a nos empurrar para a repetição automática. Mas quem escolhe recomeçar conscientemente passa a viver com mais presença, intenção e sentido. E aqui acontece a virada reveladora. O recomeço não depende de permissão externa, de um momento perfeito ou da aprovação de alguém. Ele começa no instante em que você escolhe agir diferente, mesmo que ainda esteja com medo. A vida muda quando você muda a forma de responder a ela. Quando entende que pequenas decisões diárias constroem grandes transformações ao longo do tempo, você não precisa reinventar tudo de uma vez. Basta escolher um novo passo, uma nova atitude, um novo olhar. Comece aceitando o que aconteceu sem se definir por isso. Transforme o passado em aprendizado e não em prisão, e dê um passo simples hoje que esteja alinhado com a vida que você deseja construir. Pode ser um hábito, uma conversa necessária, um limite saudável ou uma escolha mais consciente. Repita esse pequeno gesto, porque é a repetição que cria mudança real. E ao final de tudo, reflita. O que em você está pedindo um novo começo agora? Se este texto falou com você, curta, compartilhe, ative o sininho e venha fazer parte dessa egrégora consciente, dessa grande família que se reúne para crescer. Aprender e se transformar junto, porque recomeçar não é caminhar. Sozinho é reconhecer que cada um de nós, ao mudar, inspira o outro a fazer o mesmo.